igreja. Vamos começar o nosso culto. Nós continuamos não nos reunindo fisicamente, né? Mas hoje a tecnologia ela nos dá a possibilidade de estarmos juntos ainda, né? Então, que nós possamos, nessa hora que nós ficaremos juntos, né? Neste momento em que nós estaremos juntos, né? Nas redes sociais, nos nossos lares, que nós possamos adorar o Senhor como Ele merece, como o Senhor é digno de ser louvado, né? Então, que nós possamos neste momento, né? Abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, que nós possamos estar atentos ao que será ministrado, tanto através dos louvores, como através da palavra, né? Não importa as circunstâncias, nós temos vivido tempos difíceis, tempos onde nós estamos distanciados socialmente, mas o nosso Deus não se distancia de nós, o nosso Deus continua conosco em todo o tempo. A palavra de Deus diz que Ele jamais nos abandonaria, né? Jesus, Ele disse em João que Ele voltaria para nos buscar, Ele foi preparar um lar para nós. Então que nós possamos adorar o Senhor neste momento, com os nossos louvores, com o nosso cantar, né? Que o Senhor Ele possa falar ao seu coração e que a palavra de Deus seja ministrada. Então, peço que neste momento vamos buscar o Senhor, buscar a face do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai bradar hoje nesse lugar. Ele falará com você nesta noite. Amém? Glórias a Deus. Ele te ama. Vamos cantar juntos, amém? Ele tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Misericórdia. E então, de repente, não vejo mais minhas aflições por causa da glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu grito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama.
nos ama. Aleluia. Ele é bom. Histórias de Deus vem a ti, mas eu mil histórias de Deus vem a ti me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós, porque tu és um bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou. Aleluia. É quem eu sou. Tu és um bom pai. É quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, por ti. Tu és um bom pai. Glórias. Meu Deus. Aleluia. Muralhas existem, eu sei. Muitas eu já enfrentei. Eu pensei em desistir, desanimado me perdi. Mas em meio à dor me lembrei, minha vida pertence ao Rei. Os sonhos de Deus não têm fim. Ele vai cuidar de mim. Muralhas não vão me parar. Sou livre para o adorar. Eu ergo as mãos para exaltar ao Deus que está neste lugar. Muralhas não vão me parar. Sou livre para o adorar. Eu ergo as mãos para exaltar ao Deus que está neste lugar. Muralhas existem, eu sei. Muitas eu já enfrentei. Eu pensei em desistir. Não desista, desanimado me perdi. Mas em meio à dor me lembrei,
Ao Deus que está neste lugar, ao Deus que está neste lugar, Ele se faz presente aqui, Ele se faz presente aqui, em nossos corações, aqui no seu lar, Ele está presente aqui. Ele vai te proteger, não há o que temer. Jesus venceu a morte. Aleluia, amém, amém. Esse é o nosso Deus, um Deus que nunca desampara. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Graças e paz, irmãos. Amém. Paz do Senhor. Tudo bem aí? A gente está ainda se acertando aqui, se ajustando. Vou aumentar aqui o texto. Foi demais. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Hoje estou com essa responsabilidade, né, de trazer a palavra de Deus. Falar aquilo que o Senhor falou conosco, né? Falou com... Quer falar a igreja, né? E eu confesso que essa palavra, ela vem de encontro aos dias que nós estamos vivendo, né? Hoje, né? Esses últimos dias aí. E eu, numa conversa com um amigo, né? Na conversa com um pastor, e nós compartilhamos da mesma ideia, né? Do mesmo pensamento, nós falamos sobre oração. Interessante que a igreja, assim, desde a minha conversão, teve muitos cursos na igreja, né? Mas, pouco foi falado, né, sobre oração, é falado sobre oração, mas de uma forma tão mecânica, sistemática, assim, sabe? De uma forma tão, não sei, parece que nada de errado com os líderes, com os pastores, né? Mas chega um momento em que nós ficamos tão automáticos na oração, a nossa oração fica tão mecânica, sabe? Em que a gente muitas vezes nem dobra o joelho, a gente simplesmente começa a falar com o Senhor e sabemos que Deus, Ele está em todos os lugares, então não mais um local, né, onde buscar a Deus, onde adorar a Deus, mas agora um momento onde... Mas quem nós adoramos, né? E Jesus fala isso para a mulher lá no poço, lá em Samaria. E ele deixa muito claro para ela, já preguei sobre isso, que ele deixa muito claro para ela que agora não importa mais o lugar, mas importa a quem adorar, né? A quem buscar. Ela pergunta para ele, ela indaga ele, né? Nós, samaritanos, sabemos que a salvação vem dos judeus, né? Mas agora, e ela faz uma pergunta para ele, mas aonde adorar? Seria nos montes, nos vales, debaixo da árvore, aonde? E Jesus fala assim, que não é mais importante o local, mas sim o lugar, mas sim quem adorar, né? E pensando sobre isso, desde essa conversa que eu tive com esse pastor, né, que eu falei no começo, sobre oração, a nossa oração, ultimamente, né, ela tem sido muito mecânica, tem sido uma oração muito repetitiva, uma oração, sabe, muitas vezes sem relacionamento. E eu estou falando talvez da minha oração, né? E se você sabe orar, se você ora bem, né? Se você ora muito, né?
glória a Deus pela sua vida, mas eu quero falar com aqueles que têm esse mesmo sentimento que o meu, sabe? E não tem como a gente falar de oração, e eu comecei a estudar sobre isso, né? Sobre oração. Qual é a oração que Deus ouve? Né? Qual é a oração que Deus ouve? Será que Deus está ouvindo a sua oração em tempos de pandemia? Será que Deus está ouvindo a sua oração quando você passa por tribulação, quando você está passando por um momento difícil? Será que Deus está ouvindo a sua oração quando você... Não sei qual é a sua necessidade, mas será que a oração que você está fazendo, Deus se agrada da sua oração? Será que Deus ouve a sua oração? E aí, pensando nisso, eu comecei a estudar sobre isso, né? E buscar na Bíblia referências de homens que oraram, né? E tem muitas pessoas que oraram, né? Tinham um relacionamento com Deus, Deus falava com elas e elas falavam com Deus. E sabe o que eu percebi? Eu percebi que não existe uma forma, não existe um modelo, não existe uma forma, sabe, um ritual de uma oração. Cada um falava com Deus de um jeito, né? Mas uma coisa que eu percebi em todos eles, né? Uma coisa que eu percebi em todos eles é que eles se chegavam a Deus com reverência, com temor, né? E não tem como falar de oração sem falar da oração universal, né? A oração mundial, a oração que todos conhecem, né? A oração que Jesus ensinou aos discípulos, né? Está lá em Mateus 6. E eu quero compartilhar com vocês essa palavra, né? Que está lá em Mateus 6. Veja bem, eu não estou aqui com nenhuma pretensão de ensinar você a orar, sabe? Se você ora certo ou se você ora errado. O que eu quero chamar você é para reflexão, para que você coloque, né, dentro da sua mente, né? O que você busque aí na sua mente, como é que tem sido a sua oração? Essa é a grande pergunta. Então, Jesus aqui, em Mateus 6, né, ele diz o seguinte: ensino sobre oração, diz aqui a minha palavra, eu vou ler nessa versão, nova versão transformadora, né, que é a NVT, eu gosto muito dessa tradução. Ela diz assim, Mateus 6, a partir do 5, diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. O seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Olha, e aqui é engraçado porque esse texto, ele não está isolado aqui, né? Ele não está isolado aqui. Jesus não tem só esse ensinamento. Mateus, ele é conhecido, Mateus do 5 ao 7, é conhecido como o Sermão do Monte. E eu, particularmente, gosto muito desse sermão, sabe? Eu gosto muito desses 3 capítulos de Mateus, porque ele ensina como um discípulo de Cristo deve viver a vida, né? Mostra como um cidadão do reino de Deus deve agir diante das coisas, né? Então são vários ensinamentos do mestre, né? E todos os discípulos que estão ali em volta, Jesus começa a ensinar, assentado num monte, né? Numa montanha, né? Outros falam que é montanha, outros falam que é monte, mas está mais para um monte, né? Do que para uma montanha
dá-se entender, né? Eu não sou entendido em geografia, mas uma montanha é muito maior do que um monte, né? E Jesus se assenta ali, e aqueles que estão perto dele, tinha uma multidão, mas ele começa a ensinar aqueles que estão perto, sabe? E se você é discípulo de Cristo, você precisa, né, olhar para esse texto, para esses textos de Mateus, do Sermão do Monte, e de certa forma gravar ele no seu coração. Porque ele nos ensina a ser cristãos, a ser servos, né, ou cidadãos dos céus, né? Aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, através das atitudes, das respostas. Então, eu acho muito importante, eu considero muito importante esses 3 capítulos de Mateus. Então, Jesus ele vem dando um ensino sobre um viver cristão. E ele começa a falar, justamente, no capítulo 6, sobre o ensino, né, sobre um ensino que, de certa forma, era 3 coisas que o judeu ele fazia. Era 3 bases para o judeu, um bom judeu, vamos dizer assim. 3 coisas que um bom judeu tinha que fazer. Então, aqui são 3 coisas, são 3 atitudes de um bom judeu, né? De um servo de Deus. Então, ele fala sobre a oração, ele fala sobre dar esmolas, né? E ele fala sobre o jejum. Então, um bom judeu, ele tinha que observar essas 3 coisas. Dar esmolas, orar e jejuar. E Jesus, ele fala sobre 3 recompensas. Ele fala 3 verdades e ele fala sobre 3 recompensas, né? Mas eu quero agora, nesse momento, falar sobre oração. Eu estou preparando, né? Quando eu comecei esse estudo, aí a partir daí surgiram outros estudos, né? Surgiram outras questões, né? Que aí eu vou continuar estudando, né? Para depois, em breve, trazer para nós, que são as recompensas da vida cristã. E aí talvez tenha mais tempo, né, para falar. Aqui o nosso tempo é bem escasso, né? Mas eu quero falar sobre oração. Sabe, irmãos, a gente na nossa vida cristã, nós não observamos algumas coisas que nós falamos para Deus. Nós não observamos as coisas que nós falamos. Às vezes nós falamos só de repetição, só porque nós ouvimos alguém falar. E tem coisas que nós deixamos de falar para Deus, que é justamente aquilo que talvez gostaria de ouvir de mim e de você. E Jesus aqui, ele não deixa uma reza para nós. É interessante, né? Muitos lugares, né? Você começa o Pai Nosso, né? As pessoas muitas vezes não vão nem na igreja, mas elas conhecem o Pai Nosso. Talvez por uma tradição, porque em casa, né? Eles faziam, o pai, a mãe, né? Ensinava isso. Mas Jesus, ele deixou uma maneira, né? E essa maneira aqui, ela nos mostra grandes ensinamentos, né? De como nós podemos chegar a Deus, né? Então, não tem como a gente falar de oração sem observar isso. E Jesus, quando ele fala desses 3 pontos aqui, ele fala sobre a hipocrisia. Eita, palavra pesada, né? Jesus, quando ele fala sobre dar esmola, sobre orar e sobre jejuar, ele fala assim, ó, não façam como os hipócritas. Não façam como os hipócritas. E justamente aqui na oração ele fala, não façam como aqueles que gostam de orar em público, né, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. E aí ele diz, eu lhes digo a verdade. Então, dentro desses 3 pontos aqui, da esmola, da oração e do jejum, ele fala essas 3 verdades. E ele fala sobre as 3 recompensas. Ele fala sobre recompensa que o Pai vê. E assim, eu queria compartilhar isso com vocês. Quando falou sobre o hipócrita, eu me lembrei de um outro texto que o próprio Jesus também nos ensina. Deixa eu achar aqui. Eu escrevi aqui, né? Justamente para não esquecer. Está aqui. Então, Jesus ele fala que quando nós fazemos uma interpretação, né,
sincera e honesta da Bíblia, nós entendemos o que Jesus está falando aqui. Né? E a Bíblia é da onde nós tiramos o nosso ensinamento, né, para um viver cristão saudável, correto, né? Desde que a nossa interpretação seja também correta e honesta. Né? Então, em Mateus 6, Jesus ensina a maneira de orar, trancando-se no quarto, para não agirmos como os hipócritas, que apenas oram para que os outros ouçam. Né? Eles não estão preocupados com se Deus ouvirá ou não. Isso me faz lembrar, né, da oração do fariseu. E o fariseu, nos tempos de Jesus, eram os que eram mais apreciados, né, pela maioria do povo. Os fariseus, eles eram como um partido dentro do judaísmo. Né? E fariseu, a palavra em hebreu, né, para fariseu significa segregado, ou separado, ou separatista. É aquele que se dedicava maior atenção às questões relativas à observância das leis e da pureza ritual, inclusive fora do templo. Então eles ficavam observando, e as pessoas também observavam os fariseus. Né? Então, quando um fariseu ele estava na rua, ele sabia que as pessoas estavam olhando para ele. E o fariseu, quando a gente olha para a Bíblia, e Jesus bateu de frente muito com o farisaísmo, é que eles colocavam tanto peso sobre as pessoas, mas eles não praticavam aquilo que eles colocavam sobre as pessoas. Trocando em miúdos aqui, né? Vamos trocar em miúdos, vamos falar um papo reto. Jesus está falando sobre a religiosidade. E quantos irmãos, e talvez eu muitas vezes fui um religioso, porque a minha oração era hipócrita. A minha oração é hipócrita. Sabe quando eu procurei, eu tentei lembrar, tentei buscar algum momento em que Jesus se reúne na praça, dá as mãos e vamos orar, e Jesus começa a orar alto, para que todos vejam ele orando. Ao contrário, quando eu vejo Jesus orando, eu vejo ele se retirando. Eu vejo ele indo para o secreto. Eu vejo ele indo para o meio do mato. Eu vejo ele indo para o monte. Eu vejo ele indo para um lugar e ele ia lá, né? Tinha os 12 discípulos, mas ele separava 3, que era Pedro, Tiago e João. E aí ele deixava Pedro, Tiago e João e ia mais ainda, né? Se afastava um pouquinho mais e ele ia orar. Jesus tinha a prática de orar. E a oração de Jesus era em secreto. Que nós possamos aprender com o mestre. Eu não estou dizendo que é errado você orar na igreja, você orar alto. Mas eu quero que você pense qual é a motivação de você estar fazendo isso. Nessa conversa que eu tive com esse pastor, com esse amigo, e uma coisa que nós concordamos é que nós estamos cansados. Gente, eu estou cansado dessa coisa de vamos orar, vamos orar, vamos orar. Se orar, Deus ouve a nossa oração? Claro que ouve a nossa oração. Mas será que Ele quer responder a nossa oração? Porque muitas vezes a nossa oração não está preocupada com a motivação. Nós simplesmente erguemos nossa voz e nós fazemos de Deus nosso servo. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus eu quero. Deus faz desse jeito, Deus salva, Deus faz milagre. Por quê? Porque eu estou mandando. Alguns pastores estão dizendo que nós somos o centro da tua vontade. Será que é isso mesmo? A minha Bíblia não fala isso. A minha Bíblia fala que nós devemos estar no centro da vontade de Deus. E isso o hipócrita não quer. O hipócrita não quer estar no centro da vontade de Deus. O hipócrita quer que todos vejam que ele é o bambambam. Vamos orar pela África em missões? Vamos, mas se você não for, ou se você não contribuir com os seus bens, não adianta você só orar. Tiago, né? Paulo diz lá no livro de Tiago, ou Tiago, né? Diz lá que se nós sabemos que devemos fazer o que é bom e não fizermos, nós estamos pecando. Então, muitas vezes nós oramos em nossas igrejas, e eu muitas vezes orei e incitei o povo, né? Eu chamei o povo para orar pela igreja perseguida, orar pelo... Amém, tudo bem, faz parte. Mas se eu não estiver disposto a fazer mais, que a nossa justiça não exceda a dos fariseus, e é justamente o texto que Jesus começa falando aqui no Sermão do Monte. Então, que tipo de cristãos nós somos? Que tipo de cristão eu sou?
Eu quero que você pense na sua vida. Eu quero que você pense na sua oração. Se você só ora e você pode fazer e você não faz, querido, você está pecando. Porque talvez essa situação que a pessoa chegou para você para que você orasse, era Deus te mostrando, Deus te levando para que você fizesse algo além da oração. Não só a oração. Mas que você também enfiasse a mão no bolso e contribuísse porque o irmão está em necessidade. Que você fosse visitá-lo enquanto ele estivesse enfermo. Que você o abraçasse quando ele estivesse sozinho. Que a sua oração não fosse só para que Deus desse comida para ele, mas que você também o alimentasse. Foi isso que a parábola que Jesus conta do bom samaritano. Passou o sacerdote, passou o levita e ninguém fez nada por ele. São os religiosos. Mas um homem, ele teve empatia, ele se compadeceu daquele homem descendo ali a caminho, né? E diz a palavra, Jesus contando, e está contando justamente para os fariseus. Para os caras que conheciam a lei, ele fala assim, ele pegou esse homem, ele cuidou dele ali naquele momento, colocou sobre a sua montaria e levou para uma hospedagem. Ele fez além da oração. Talvez, isso não diz o texto, tá? Mas talvez o sacerdote, talvez o levita, falou assim, ai querido, eu vou orar por você, tá? Quando eu chegar lá no templo, eu vou orar por você, tá bom? E passou de largo, passou ao lado. Que tipo de cristão nós somos? Que tipo de cristão você é? Você é cristão ou você é apenas um religioso? Sabe, irmãos, quando eu comecei a pensar nisso, eu percebi que muitas vezes a minha oração é hipócrita. Que a minha oração é só para que os outros vejam que eu sou um homem de Deus, que eu sou um homem de oração. Mas eu não sou um homem de atitude. Que você possa, nesta noite, quando você for orar, você se lembre dessa palavra. Que você comece a prestar atenção qual é o tipo de oração que você tem feito. A oração em que é relatado lá em Lucas 18, do homem, do fariseu e do publicano. O fariseu batia no peito com toda a hipocrisia dele, e ele dizia, né? Vamos ler aqui. Lucas 18. Vamos ler do 9 ao 14. Lucas 18, do 9 ao 14. Aí diz assim, ó. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola. Aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração. Eu vou impostar a voz aqui, tá? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas. Desonestas, pecadoras, adúlteras. Aleluia. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, Senhor. E dou o dízimo de tudo que eu ganho. Ó, o cara tentando, né? Passar um somebody love em Deus, né? E aí ele continua. Mas o cobrador de impostos ficou à distância. E não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu. Enquanto ele orava. Em vez disso, batia no peito e dizia. Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Quando eu fui para esse texto aqui, eu falei, uau, Jesus de novo falando sobre hipocrisia, sobre religiosidade, sobre aparência, e agora ele usa a figura de um publicano, de um coletor de impostos. O cara que era mais odiado no meio judeu.
Assim como Jesus usou um samaritano para falar do homem que sofreu um assalto lá e ele foi espancado pelos assaltantes. Que o samaritano para o judeu é como se fosse um cão, como se fosse um cachorro. E é uma questão histórica, não dá tempo de eu falar isso aqui. E Jesus agora usa a figura de um publicano, que era a pessoa mais odiada lá em Israel. E ele fala que o publicano, o coletor de impostos, o homem odiado pela sociedade judaica, ele fala que ele foi justificado, porque ele reconheceu que ele era pecador. Glória a Deus. Como tem sido a sua oração? Batendo no peito? Dizendo o que você é? Ou abaixando a cabeça, sem coragem de olhar para o alto e falar: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Deus nos conhece. A palavra de Deus diz que Deus sonda o nosso coração. Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Deus conhece todas as nossas máscaras. Deus conhece tudo aquilo que nós somos. Mas Ele espera que nós sejamos honestos também. Sabe, irmãos? Voltando lá para o texto de Mateus 6. Quando Jesus fala, não useis de vã repetições. Muitas vezes eu pensei que vã repetições era reza. Eu pensei que vãs repetições era não ficar, sabe, repetindo a mesma oração, o mesmo Pai Nosso, o mesmo... Mas vãs repetições, quando eu fui estudar e fui entender isso aqui, o que Jesus quis dizer aqui é o seguinte: vãs repetições significa falar muito, ser um tagarela, falar aquilo que não faz sentido, sabe? Que a gente vai para a oração e começa a falar, você não sabe o que falar, você vai falando. Deus quer que você seja, Deus quer que eu seja honesto, sincero. Senhor, eu sou isso aqui, ó. Senhor, eu não consigo. Senhor, o Senhor viu o que eu fiz lá e tal. Parece que Deus está falando assim, tá, e aí, vamos, desembucha, né, Henrique? Vamos, desembucha, eu quero ouvir você, reconhecer quem você é. E muitas vezes nós ficamos no blá, 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 em nome de Jesus, amém, e vai dormir. Muitas vezes nós fazemos orações lindas em público, mas agora a nossa oração, como tem sido a sua oração em dias de pandemia, de isolamento? Você acha que Deus só te ouve quando você está no templo? Só no templo que você, ou nas esquinas que você batia no peito e falava, eu sou? Então Deus nos deu uma oportunidade de nós acertarmos a nossa oração no secreto. E quando Jesus fala do secreto, do nosso quarto, Ele está dizendo o seguinte, que Deus, Ele não ouve em secreto, Ele vê em secreto. Quando nós entramos no nosso quarto, com a intenção de orar, de elevar a nossa voz ao Senhor, Deus já está lá para te ouvir. O nosso Deus é um Deus de perto. O nosso Deus não é o Deus, os deuses, né, que estão, sei lá, no universo, na galáxia, então, né, sei lá, por aí. O nosso Deus é um Deus de perto. Jesus está aqui enquanto eu estou falando. Jesus está aí enquanto você está me ouvindo. Qual tem sido a sua oração? Como tem sido a sua oração? Você tem feito Deus de seu empregado, de seu servo? Eu quero. Muitas vezes nós chegamos diante do Senhor e somos igual criança birrenta, né? Já viu aquela criança birrenta que entra no mercado e começa, mãe, dá um Danone, mãe, eu quero Danone. Danone, eu quero Danone. Mãe, eu dá um Danone. Mãe, que Danone, eu quero um Danone. Eu quero um Danone. Mãe, eu quero um Danone, Danone. Mãe, eu quero um Danone. Sabe? E a mãe fala, quer enfiar logo, né? Danone no menino, né? Pai, me dá um Danone, mãe, um Danone, eu quero um Danone. Me dá um Danone, eu quero um Danone. Não é por muito pedir que Deus vai te dar. Mas Ele quer que você entenda qual é a vontade dEle para aquilo que você está pedindo.
E muitas vezes, os novos, por não entender, por não ser ensinado dessa forma, eles se frustram. Porque eles não são discipulados. O discípulo, o discipulador, né, o cristão mais antigo no caminho, não ensina para ele, filho, olha, deixa eu te falar uma coisa sobre oração. Oração, Deus não dá aquilo que você pede. A sua oração não faz mudar o coração de Deus. A oração tem que mudar o seu coração diante daquilo que Deus quer. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Aleluia. Quando nós entendemos, nós não sofremos. Talvez naquele momento você fale assim, mas por que o Senhor não vai me dar Danone? Por que o Senhor não? Porque eu tenho algo melhor para te dar. Porque esse Danone não vai te fazer bem. Porque não é a hora de você. Se você comer Danone agora, menino, você vai estragar seu almoço. Você vai estragar sua janta. Quando nós somos meninos, a gente não entende o que os pais estão falando. Mas eles sempre estão fazendo o melhor para nós. E Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que pode ser que não seja o Danone na hora certa do Danone. E não adianta você ficar pedindo Danone porque ele não vai te dar Danone. Amém? Eu tenho costume... posso ouvir um amém? Não, agora não dá, né? Posso ouvir um amém, né? Solta um amém. Amém. Que tipo tem sido a sua oração? Gente, eu tenho tanto para falar sobre oração. Mas não te ensinar a orar. Porque não existe uma fórmula. Não existe vamos agora revelar o segredo da oração. A oração é de cada um. A sua oração é você quem descobre, é você quem sabe, que se revela. Talvez o meu estilo de oração que eu tenho desenvolvido não vai te ajudar. Por quê? Porque nós somos pessoas, nós somos indivíduos, nós somos diferentes. É o mesmo Deus, é o mesmo Pai. E o começo da oração que Jesus ensina já iguala todo mundo, né? Que ele diz Pai Nosso. Não é Pai meu, meu Pai. Meu Pai. Não, é Pai Nosso. Nós somos iguais diante de Deus, nós somos iguais perante o Pai. Dá-nos hoje, né, o pão. E é interessante, né, que eu li um comentarista, né, que ele diz o seguinte, Rick, ele fala o seguinte, que quando nós pedimos a Deus, dá-nos o pão nosso de cada dia, ele está falando assim, ó, Senhor, cuida do meu presente, porque hoje eu preciso de pão, e o Senhor sabe que eu preciso de pão. Então dá-me hoje, dá o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, né? Perdoa nossas ofensas. Então, enquanto eu falo do pedir o pão, eu estou falando do presente. Quando eu falo perdoa as minhas ofensas, eu estou falando do meu passado. Eu estou falando do meu passado. E quando eu falo assim, e livra-me do mal, em outras versões diz, né, o original diz, livra-me do maligno, ou livra-me das tentações que porventura acontecerão, porque o maligno não vai parar. Então, nós estamos colocando na mão de Deus o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Glória a Deus. Aleluia. Isso é dependência de Deus. Seja sincero com você mesmo. Como que você tem orado a Deus? De que maneira você tem orado a Deus? Eu não estou falando de forma. Sentado, em pé, voando, dando cambalhota. Mas como você tem se chegado a Ele? Com temor, com reverência, entendendo que é pecador e Ele é o Senhor? Como que você tem pedido ao Senhor? Como que você tem? E quando Jesus fala que nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam, primeiro a gente tem um relacionamento vertical que é entre você e Deus, mas nós temos uma responsabilidade com o próximo. Os 2 mandamentos que Jesus ensina, ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo, e o próximo como a ti mesmo, é um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal. Quando nós pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, nós estamos acertando o nosso relacionamento vertical. Assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, aqueles que pecaram contra nós. Como que você tem lidado com o próximo? Porque isso também é muito importante. Poderíamos discorrer aqui, né? Falar sobre
tanta coisa dentro dessa oração do Pai Nosso. Mas eu quero deixar para você essa pergunta nesta noite. Como tem sido a sua oração? Não só em tempos de pandemia. Porque muitas vezes nós nos pegamos orando e pedindo, Senhor, protege a minha família, me protege, Pai. Protege os meus amigos, meus irmãos da igreja. Protege, Senhor Deus, os meus filhos, meus netos. Protege, guarda, né? Como se Deus fosse nosso secretário, né? Faz, Senhor. Eu estou ordenando que o Senhor faça. Eu determino que o Senhor faça assim. Deus não é nosso empregado. Deus é o nosso Senhor. Jesus não é o secretário de Deus. Jesus é o Filho de Deus. É o nosso Senhor e Salvador. E nós devemos obediência a Ele. Ele não deve obediência a nós. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor e Cristo. Como tem sido a sua oração? Como você tem se achegado ao Pai? Deus não é o seu parça. Jesus não é o seu parça. Que você fala de qualquer jeito com Ele. O Pai não é o seu parça. Sabe o que eu acho engraçado? É que eu vejo muitas vezes a pessoa tendo respeito pelo Pai terreno, né? Pelo Pai carnal. Mas com Deus ele age de uma forma tão irreverente. Sabe? Como se Deus fosse o parça dele. Deus não é o seu parça. Ele é seu Deus. Ele é soberano. Ele é Senhor. Sabe uma coisa? Se você falar isso, me perdoe, tá? Eu não quero... Eu disse, né? Não tem uma forma, né? Eu não quero te ensinar os segredos da oração, porque tem gente que ora 1 hora por dia, né? Eu não sei, eu nunca parei para contar quanto tempo eu oro. Mas eu vejo muita gente orando que o Senhor possa fazer, que o Senhor possa me abençoar, que o Senhor possa abençoar o Rick, que o Senhor possa... Ué, Deus não pode, gente? Você percebe como a gente fala as coisas sem pensar no que nós estamos falando? Só porque nós ouvimos alguém falando, então nós... Nossa, que legal. Soberano e eterno Deus, aleluia. Deus não quer saber, sabe? Deus sabe, Ele sabe que Ele é soberano. Muitas vezes nós falamos essas palavras boca, nós tagarelamos, né? Usamos de tagarelice, né? Mas aquilo que nós precisamos mesmo ouvir e falar, nós deixamos passar. Mas sabe sabe que eu amo nisso? É que Deus continua te amando. Aleluia. Deus continua tendo misericórdia de você e de mim. Deus continua, derramando graça sobre nossas vidas. Deus continua nos amando de uma forma incondicional, independente de como nós nos achegamos a Ele. Mas esse texto de Mateus que Jesus nos ensina, fala que existe uma recompensa. E uma recompensa, quem dá é o próprio Deus. A próxima vez que você for orar, ore de forma sincera. A hora que você for orar, não ore para cumprir tabela. Estudando sobre oração, eu aprendi que os judeus, eles tinham que, por tradição, eles eram obrigados, assim como o muçulmano é, de orar 6 vezes por dia. Tinha o horário da oração e essas orações elas eram decoradas. Eram decoradas. Mas Jesus não disse que era para nós orarmos desse jeito toda vez que nós nos reuníssemos. Ele quer um relacionamento comigo e com você. Um relacionamento honesto. Sem troca. Sem você ser quem você é e entender quem Ele é.
Então, o meu conselho nessa noite, nesse domingo, nessa reflexão sobre oração, é que primeiro você se achega a Deus com reverência, reconhecendo que Ele é Deus. Segundo, que você não seja hipócrita, um religioso, aquele que só ora quando é para orar todo mundo junto. Que você se recolha ao seu quarto, ao seu íntimo, ao seu secreto. E ali você pode falar com Deus, abrir seu coração. Terceiro, que quando você disser para alguém que você vai orar, que você possa ir além da oração. Que você ore, mas que você faça, que você supra a necessidade daquela pessoa. Porque Deus vai continuar usando pessoas, vai continuar usando homens. Quando Deus chegar uma pessoa com uma necessidade, eu quero crer que foi Deus que levou aquela pessoa até você. E se você pode fazer, então vai lá e faz. Não fica só no nível da oração. E sabe, muitas vezes nós dizemos que nós vamos orar e não oramos coisa nenhuma. Nós dizemos que nós vamos orar pela África, pelos missionários, e nós não oramos coisa nenhuma. Muitas vezes a gente vai orar e fala, Senhor, abençoe todos os missionários da África. Mas a gente não sabe o nome de um. Sabe por quê? Porque a gente não está disposto a contribuir com ele. Não sei, né? Você pode até achar que eu estou revoltado, né? Mas não, irmãos. Eu fui provocado por Deus, sabe? Eu tenho sido provocado por Deus nesses dias. De que nós podemos fazer, nós podemos ser sinceros com Deus, honestos com Deus, reverentes a Deus, e não apenas religiosos. Verdade. Amém? Amém. Temos aí alguns minutos. 6 minutos. Quero que você fique com essa reflexão e ore ao Pai que está em secreto. E Ele vai te recompensar. Amém? Rick, Amém. fazer um louvor? Amém. Começamos com louvor e encerramos com louvor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia.
Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho, sou, e também quem eu sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Pra te dizer que a tua graça já me basta. Sair daqui, eu não quero mais. Sair daqui, me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te